Bom dia! Começando mais um Despertando com Dharma, despertando com o conhecimento, com os ensinamentos do Buda, Sarvastasida, o Siddhartha Gautama, Shakyamuni. Bom dia, Mauro! Tudo certo, hein? Como está a Fran e o novo bebê? Oi, Úrsula, tudo bem? Ana Tereza, tudo bem? Oi, Isa. Gente, tá uma friaca aqui agora. Né, Úrsula? Tá -1 grau, -1. Viu, Ana? Tu que é do Rio aí, -1 grau. Sensação térmica -2. Então por isso que eu tô entrochado de roupa. Só na sonzeira, secos e molhados, amor. Não, secos e molhados não tem explicação, né? Bom dia, Márcia. Aí lá fora tá frio. Vai buscar. Ah, que massa, eles estão aqui, a Fran tá aqui. Marisa, Carolina. Bom dia, Cris. Tudo certo aí, Marisa? Secos molhados, maravilhoso. Eu adoro. Então o frio tá frio. Já fiz fogo hoje de manhã cedo, no fogão a lenha. Aí fica um tempo lá, tomando chimarrão, vendo a vida. Mas ali fora, te dizer. Aí fui alimentar as cachorras. E elas caminhando pela grama, assim, como se nada tivesse acontecendo. Eu disse, tia, venham pra cá, tia. Troço louco. E elas olhando, tipo, por que não? Por que não caminhar na grama? Correndo, rolando na grama. Olha aí, ó. Logo mais começa a cirurgia do pai da Marisa. Então vamos mentalizar boas energias para guiar os médicos. É isso aí. Boa lembrança, Carolina. Oi, Susan, tudo bem? Então vamos todo mundo mentalizar aí que corra tudo bem com o pai da Marisa. Eu conheci o pai da Marisa. Figuraça. Olha lá. Vamos lá, então. Vamos começar o nosso dia e novamente entrando nos ensinamentos aos pouquinhos. A Beira do Abismo, com John Halifax, editora Lúcida, letra. Ok? Então, encontrando liberdade onde o medo e a coragem se cruzam. Onde o medo e a coragem sempre andam juntas. Ontem a gente parou aqui, ó, a gente estava lendo sobre o Roy, né? Que ele acabou falecendo na UTI 9 meses depois de ficar lá sofrendo e tal. Então ela estava falando sobre a angústia moral. A angústia que os médicos e as enfermeiras estavam passando, os enfermeiros, né? E as enfermeiras. Estava relatando. Então ela vai terminar de falar sobre isso agora aqui. Ouvindo as enfermeiras, lembrei que Hipócrates recomendava 3 objetivos para o exercício da medicina: cura, alívio do sofrimento e recusa em tratar aqueles que foram vencidos por suas doenças. Aquelas enfermeiras experientes sentiram que Roy havia realmente sido vencido por sua doença. E os cuidados solicitados não eram apenas inúteis, mas também pareciam ser prejudiciais para o paciente. Para piorar a situação, o cirurgião parecia ter desconsiderado suas preocupações e elas se sentiram dominadas por ele e pela política do hospital. Algumas enfermeiras se sentiram culpadas e envergonhadas por evitar o paciente. Algumas se fecharam completamente, moralmente apáticas. E algumas se sentiram moralmente indignadas, culpando o cirurgião pelo que pensavam ser um comportamento antiético. Todos eles sofriam de angústia moral. Durante aquele encontro conosco, as enfermeiras perguntaram o que poderiam ter feito em um sistema médico dedicado a prolongar a vida a qualquer custo. Elas também queriam conselhos sobre como, em condições como aquelas, poderiam se livrar da reatividade emocional de querer abandonar o paciente
ou de cair em apatia ou indignação moral. Elas sentiram que sua integridade havia sido seriamente comprometida no decorrer do atendimento àquele paciente e que haviam violado seus valores e princípios de cuidado compassivo. Além disso, elas haviam perdido a coragem moral e nos perguntaram como poderiam restaurar o respeito próprio e a integridade. Nossa, abalou demais a equipe, né? Destruiu a equipe, né? E são dezenas de pacientes, né? O tempo todo, um paciente. E pensa quantas coisas essas pessoas passam dentro de uma UTI. Nós escutamos, oferecemos apoio, ouvindo uns aos outros. Compartilhamos com eles como poderiam reformular a experiência. Exploramos cenários alternativos. E então, sugerimos que explorassem o perdão. Perdão a si mesmos, perdão um ao outro, perdão ao cirurgião e à instituição. A história não terminou com aquela consulta. Durante um período de 2 anos, meu colega continuou 2 anos depois, continuou trabalhando com essa equipe, ajudando-a a cultivar resiliência moral. A equipe explorou práticas de meditação para aprimorar a flexibilidade mental, o enraizamento e o insight em situações muito intensas. A equipe também examinou seus valores pessoais e os princípios que orientavam sua instituição. Eles viram que seus próprios princípios nem sempre estavam alinhados com as expectativas institucionais. Nunca está, né? Vamos combinar. Exploraram também o conceito de resíduo moral. Vocês já ouviram esse conceito? Resíduo moral. O doloroso resíduo emocional que persiste depois de ações que violam o senso de integridade. Começaram a perceber que o resíduo moral é esperado após a maioria dos dilemas éticos e que aceitar o resíduo moral era uma parte importante da construção da resiliência. Mas para os profissionais dessa equipe, esse processo não era apenas uma questão de cura. Aprender a ser moralmente resiliente os levou a um empoderamento. Essa equipe tomou a iniciativa de mudar a política para que os pacientes cardíacos com prognóstico ruim pudessem receber cuidados paliativos adequados. Até o momento em que escrevo essas linhas, a maior parte dos profissionais dessa equipe continua trabalhando junto nessa unidade de terapia intensiva cardíaca. Eu quero aqui, antes da gente entrar na dor da lesão moral, Mauro, tu aí que é intensivista, Mauro é meu amigo de 30 anos já, gente lá de Garopaba. Mauro, tu quer te manifestar ao vivo, não sei como é que tu tá aí, se tu tá em plantão, a respeito dessas situações, tu quer contar alguma coisa para nós, alguma coisa que possa ter batido em ti, porque tá falando da tua profissão, né? Tá falando do teu trabalho, assim, a forma como vocês lidam a vida aí, né? Com a vida e com a morte aí na UTI, né? Tu quer participar, é só chamar aí ao vivo e contribuir, fique à vontade. Enquanto isso eu continuo. Bom dia, gurias que entraram agora. Conceição, olha, está no quarto do plantão. A Gorete, a Rosana, a Lúcia, a Helena, tudo bem? Tranquilo? Enquanto a dor da lesão moral, então. Enquanto o sofrimento moral pode durar pouco, a lesão moral é um dano que pode levar muito tempo para ser curado. Isso se puder ser curado. Então, numa próxima ocasião, a gente pede para o Mauro entrar ali, que eu sei que está no plantão, né? Daqui a pouco tem que sair correndo. Está na UTI, né? Mas é ótimo. Vocês vão adorar ouvir o Mauro. A lesão moral é uma ferida psicoespiritual e social complexa resultante de uma violação da nossa integridade quando testemunhamos ou participamos de atos intoleráveis. Geralmente afeta os militares, por razões óbvias. Assim como o líder de esquadrão Miley, muitos soldados se sentem impotentes em afirmar suas crenças e valores individuais em oposição aos imperativos institucionais. Durante essas situações, o edifício da nossa integridade pode entrar em colapso e pode acontecer de seguirmos ordens que julgamos erradas, ou que deixemos de intervir em meio a graves danos, mesmo que nossa consciência nos chame a fazer o contrário.
Deve ser horrível, né? Quando tu tá subordinado, assim, e submisso a uma situação, a um poder. E isso é. A maioria das pessoas estão, né? Subordinadas, seja numa instituição médica, no militar, ou qualquer coisa no trabalho. É muito comum acontecer isso, mas é horrível. O termo lesão moral refere-se não apenas ao ferimento sofrido, mas também ao dano psicológico de longo prazo que causa. Os que sofrem são assombrados por sentimentos de dissonância que podem durar toda uma vida e pode incluir depressão, vergonha, culpa, isolamento e autoaversão. Os sentimentos associados à lesão moral também podem provocar a raiva e o nojo, que leva à indignação moral, e alimentar os comportamentos de adição, que estão ligados à apatia moral. A alienação é outra marca registrada da lesão moral. Ao retomar a vida civil, ao retomar a vida civil, aqueles que retornam do serviço militar podem se sentir desconectados de seus colegas, amigos e familiares. Como a maioria dos civis não sabe como é servir nas Forças Armadas, isso aqui para mim é mundo distante, eu não servi. Eles têm dificuldades em se relacionar com a experiência dos veteranos, que podem temer ser vistos negativamente pelo que foram obrigados a fazer. E também tem outra questão, né? Os Estados Unidos é um país de guerra, né? É um país armado, estão prontos sempre para a guerra, porque se sentem superiores a todos os países, todas as pessoas. Então eles precisam estar armados para proteger aquilo que não pode ser protegido. Então aí eles sofrem com isso, né? Eles sofrem com aquilo que eles próprios causam. Também podem temer ser elogiados como heróis se algumas de suas ações forem moralmente ambíguas ou transgressivas. Obviamente, os militares não são os únicos que sofrem lesão moral. É uma ferida também sofrida pelo político que mente. Político que mente. Isso é uma redundância, né? Ah, tá, desculpa, deve ter algum político aí. Tá, não, político não mente. Alguns políticos que mentem, minoria, assim. Político que mente para ganhar votos. Vocês conhecem algum político que mente? Levanta a mão aí. Ou algum político que não mente? Diz assim, eu conheço um político que não mente. Nunca. Como é que pode, né? Acho que já vem com o app instalado. Ia falar mal dos médicos agora, mas não vou, porque tem muito amigo médico aí. Depois eu preciso. Aí pode dizer, ó, tá, e aí fala agora. Quem tava falando mesmo? Porque os médicos também vêm com o app instalado, né? Pá. Eles vêm. Nossa. Tá, eu vou falar. Eu não aguento. Carolina manda eu parar de falar. Diz, para, Jefferson. Depois ela diz, tu começa, tu não para. Ai, que vontade. É que esses que eu conheço aqui, eles não têm esse app. Mas os outros têm. Tá, vou falar, não aguento. Tem o app de Deus instalado, assim. Eles fazem a faculdade para ser Deus, assim. Não aqui, né? Gorete, Mauro, essas figuras aí. Volta. Carolina, isso. Deixa eu voltar. Deu. Tô voltando. Eu chego meio coçado de vontade de falar. Vamos tá. Sim. O alter ego. É uma ferida também sofrida pelo político que mente para ganhar votos e percebe que está comprometendo sua integridade. Pelo funcionário de uma empresa de petróleo desmoralizada pela destruição ambiental com o qual é cúmplice. Pelo educador que empurra seus alunos a passar nas provas a qualquer custo e se sente culpado por prejudicá-los. E mesmo por aqueles que tentam evitar esse dano, por simplesmente testemunhá-lo. Acredito que precisamos reconhecer até que ponto a lesão moral está presente em nossa sociedade para que possamos tratá-la da melhor forma. Tive uma experiência de lesão moral na noite de 6 de novembro de 2001, quando Terry Clark foi morto por uma injeção letal na penitenciária de Novo México. Aqui agora é bem essa história que ela conta, ela vai mexer com vocês, porque... Vamos ver. A pena capital
matar como punição por matar é uma prática que causa lesão moral a muitos dos envolvidos, até mesmo aqueles que tentam evitá-la. Tenho uma visão perturbadora dessa prática, que ainda é mantida em 31 de nossos estados. Tocou minha vida para sempre. Terry Clark havia sido condenado no início de 86 por sequestrar e estuprar uma garota de 6 anos de idade. Enquanto estava em liberdade naquele verão, estuprou e matou uma garota de 9 anos, confessando seus crimes dias depois. Embora o Novo México não executasse um prisioneiro desde 1960, um júri condenou Clark à morte. Encarcerado, Clark passou por processos de apelação até 99, quando desistiu de prosseguir e começou a esperar por sua morte. Eu fazia parte de uma equipe que tentava convencer Clark a reverter sua decisão e restabelecer o processo de apelação para que não fosse executado. Obviamente não tivemos sucesso. Clark parecia ser um homem atormentado. Óbvio. Um colega e eu sentávamos no chão de concreto do lado de fora da cela e conversávamos com ele através da pequena porta para a passagem de comida na imponente porta de metal que separava de nós. Ele mal falava, praticamente sussurrava, e sua cela estava sempre cheia de fumaça e cinzas de cigarro. Na noite de sua execução, cerca de 50 dos meus alunos e amigos se reuniram do lado de fora da penitenciária, localizada ao longo de uma estrada rural perto de Santa Fé. Em protesto, sentamos em silêncio, diretamente no chão naquela noite fria e escura. Mas não estávamos sozinhos. Perto de nós, a família e os vizinhos da garota assassinada estavam gritando: matem-no, matem-no. É uma situação complicada, gente. Eu não tomei partido aqui, assim, porque acho difícil essa ação da monja aqui. Entendo, vocês vão entender por que ela fez isso também, mas é difícil. Depois, aqui a equanimidade 100% dela, mas é muito difícil. Depois de algum tempo, eu vou deixar que vocês pensem por si. Depois de algum tempo, talvez influenciados por nossa quietude, eles se acalmaram e começaram a cantar Jesus me ama, disse eu sei. Todos esperamos. Às 19h30, um agente penitenciário saiu para nos informar que Terry Clark havia sido morto. Nosso grupo caiu em silêncio ainda mais profundo. Eu me sentia enjoada. Mais triste foi ouvir os aplausos daqueles que apoiavam sua execução. Eu sabia que Clark havia cometido crimes terríveis. Ainda assim, não conseguia me reconciliar com a ideia de se cometer um assassinato como punição por um assassinato. O Buda ensinou a não violência. Ele trabalhou para transformar assassinos em vez de puni-los. Seguindo seus ensinamentos, a maioria dos budistas sente que pena capital é antiética. Que matar como punição por matar não absolve ninguém. Muitos de nós também se opõem ao conceito de homicídio justificável, porque serve para normalizar homicídios não justificáveis. Isto é assassinato. Isto é, assassinatos. Como não executava um prisioneiro há mais de 40 anos, e olha o que aconteceu agora, então por isso que ela está falando de lesão moral. O Departamento de Correções do Novo México não estava preparado para realizar a execução. Eles tiveram que trazer uma equipe do Texas. Muitos funcionários da penitenciária conversaram comigo em particular sobre suas preocupações morais, porque aquela execução aconteceria no turno deles. No dia em que Clark foi executado, me disseram que ele estava tão assustado que pediu um tranquilizante. Enquanto a execução ocorria, um dos psicólogos da ala dos condenados à morte chorava enquanto Clark, aterrorizado, olhava em seus olhos. Meus associados que estavam na ala com Terry Clark nunca mais foram os mesmos e acabaram saindo do departamento penitenciário. Não ouvimos histórias assim com muita frequência, mas muitos membros da equipe que realizam as execuções sofrem de uma angústia que dura muito tempo. Quando o interruptor foi acionado pela primeira vez e percebi que acabara de matar um homem, isso foi bastante traumático, disse o Dr. Alan Alt no The Guardian.
em meados dos anos 90, como comissário do Departamento de Correções da Geórgia na época. Alt deu a ordem de 5 execuções em cadeira elétrica. Então, depois de ter que fazer isso de novo, cheguei a um ponto em que não conseguia mais continuar, disse ele. Esses assassinatos premeditados fizeram Alt se sentir degradado a um nível inferior ao da pessoa mais desprezível. Depois da 5ª execução, a angústia de Alt foi tão intensa que ele renunciou ao cargo. Até hoje ainda se sente assombrado pelos homens cujas vidas ele pôs fim. Não me lembro do nome deles, mas ainda os vejo nos meus pesadelos, disse ele. Vários membros de sua equipe buscaram terapia para lidar com seus traumas. Alt diz que conhece pessoalmente 3 pessoas que participaram de execuções que mais tarde cometeram suicídio. Entenderam por que ela estava protegendo? Ela não protegia o Clark. Ela estava protegendo todo o sistema. A monja estava vendo todo o desencadeamento daquilo, que iria causar uma lesão moral, uma angústia moral, todo um sofrimento em cadeia, né? Que aqui está falando do doutor, do psicólogo, dos 3 que cometeram suicídio, mas e as famílias deles, né? Eles não foram capazes de integrar o resíduo moral e, como resultado, sofreram lesão moral e morte. Quando o resíduo moral nos mantém acordados e preenche nossos pesadelos com demônios, nós sofremos. Alt desistiu, outros tiraram suas próprias vidas. Assim como a dor física nos diz que algo está errado em nossos corpos, o sofrimento moral nos diz que nossa integridade está sendo violada. E essas informações podem nos ajudar a guiar nossas ações de volta ao alinhamento com nossos valores. Como Alt e meus colegas que foram embora, podemos nos afastar da situação à medida que simultaneamente trabalhamos para mudar a violência institucional do sistema. Forte esse capítulo, né? Mais um. Mas são os exemplos que ela traz do mundo americano também, né? Pode soar um pouco longe para nós, mas não tão longe assim, né? De uma certa forma. Mas eu sempre acho assim, ó, que vocês estão ouvindo, ou quem já está lendo o livro, quem já leu, ou quem está ouvindo esses exemplos, tentem fazer uma analogia assim para a sua vida, né? Quais os aspectos de lesão moral que tu está submetido, assim? Aí que daqui a pouco isso pode estar batendo em ti. Coisa mais simples, não precisa ir tão grave assim, né? Na sua vida, né? Veja que aspectos que estão pegando, assim, e que resíduos morais ficaram, né? É nisso que a gente tem que se basear. Ela está dando exemplos de um lugar muito distante, né? Um lugar muito distante, não geograficamente distante da nossa realidade aqui, pelo menos para alguns de nós. Vamos fazer uma praticazinha para a gente estabilizar e ficar bem, porque hoje é sexta-feira também. Todo dia é bom estabilizar, mas sexta, né? Iniciando o momento a gente ficar mais com a família, esses detalhes. Já estão se arrumando aí? Se coloque numa postura de meditação. As costas eretas. Soltem. Observe que o corpo pode ter ficado tensionado. Algo como se mutilar pelos padrões de beleza também. Tem várias coisas, né? Padrões de beleza, padrões de conhecimento, padrões de comparação, né? O Instagram, a mídia trouxe um lugar que a gente não consegue habitar. Porque traz um lugar com filtros e traz um lugar que não é real, né? E a gente compara a vida da gente com a visão que a gente tem na mídia, no Instagram. E aí quando a gente olha, a nossa vida não é feliz, né? E aí todo mundo está fazendo isso. Então a gente tem que aprender a olhar as coisas como são. Tem que ter esse cuidado. Faça uma inspiração profunda pelas narinas. Soltem pela boca. Ao soltar pela boca,
A gente libera ocitocina, lembrem disso. Desde que o corpo vá chegando ao seu estado natural de relaxamento, ele vai se acomodando naturalmente à medida que as suas costas se elevam, o pescoço se eleva, como se tivesse um fio puxando a sua própria cabeça. Empurrando os ombros para baixo, alongando o pescoço. Cabeça levemente repousada no pescoço. Naturalmente repousada. Sentindo esse fluxo da respiração e do ar entrando e saindo. Trazendo esse ar e observando ele tocar lá na região do abdômen. E esse olhar interno, levando esse olhar interno na região do seu abdômen, na região do umbigo. Percebendo que quando eu levo a minha atenção para essa região, se eu estiver completamente imóvel, apenas observando a respiração, o ar entrando e saindo, sem forçar, quando ele entra, quando sai, sai. Eu percebo que há uma movimentação de uma energia, de um calor. E eu começo a aprender a observar essa energia nesse lugar. E esse lugar é onde há mais elemento fogo, onde é o início da prática de tumo. Primeiro observem que há um calor ali. E toda vez que inspira e expira, ao expirar, sintam que esse calor vai subindo no centro, no eixo da sua coluna, um canal, como se tivesse um canal do tamanho de uma caneta. No budismo Bonpo, nós praticamos através desse canal, trazendo essa energia até o topo da cabeça. Retornando. Imaginando que essa energia ela percorre o outro lado, um canal do lado direito e um do lado esquerdo. Imagine agora que ela sobe por esse canal do lado direito, subindo, 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 fazendo um contorno na cabeça em direção aos olhos até a narina. Da mesma forma, do lado esquerdo. Imagine como se estivesse subindo uma energia. Não cabe agora aqui eu falar para vocês quais os canais levam quais energias. Apenas deixe que a sua própria mente estabeleça e saiba trabalhar a energia azul no centro, energia vital, prana. E na energia branca e vermelha, direita e esquerda, a
Há energias negativas e positivas. Apenas deixem que a sua mente saiba o que está fazendo. Imaginem essa energia subindo até o topo da cabeça. Retornando. Entrando tanto no canal direito quanto esquerdo. E levando aspectos positivos, energias positivas, e tirando as negativas em direção, passando pelos olhos, em direção à narina. Tanto esquerda quanto direita. Mentalizem isso agora em silêncio. Aprendam a circular a sua energia, não deixar parada. Para aqueles que fazem prática de yoga, também façam as práticas de súrias, que também resolve. Para quem não faz súria, pode fazer esse movimento. Foi só uma pinceladinha dessa prática. Eu agora estava falando e pensando que eu acho que eu vou fazer uma live só com essa prática das 9 respirações do Bumpo, que é o budismo tibetano mais antigo que existe. É um outro Buda, não é o Siddhartha, porque esse Buda tem 17 mil anos. O Siddhartha tem 2.500 anos. 2.500 anos. E essa eu aprendi com o Anjao Rinpoche. Então, é uma prática muito bacana. De 9 respirações nos canais azul, branco e vermelho. Vamos fazer? O que vocês acham? Vamos fazer uma hora? Uma live só disso. Ela dura um tempo, né? Porque é uma prática inteira. Mas eu ensino. Ok? Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, se expandem e toquem a todos. E que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Boa sexta-feira para vocês. Um bom dia quem chegou agora também. A Paty, a Márcia de Medeiros e o Roger. Tudo bem com vocês aí? Tudo certo? Tudo bem aí, Paty? Vamos fazer... A Gorete quer tudo. A Gorete, ela entra no buffet e quer pegar a salada, a carne, ela mistura todos os negócios, é impressionante. Eu falei que ia fazer bullying com ela. Tá, parei. Beijo a todos, sexta-feira, vamos lá.